Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Estamos nessa atitude de penitência, revendo a nossa vida. Como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como eu estou me relacionando com Deus, com os meus irmãos, comigo mesmo? O Evangelho de hoje nos faz um convite muito especial. E aqui, meus irmãos, aqui está a grande penitência. Eu sei que você deve ter aí feito as suas penitências, colocado, né? Eu não vou comer chocolate, aquelas coisas que o pessoal só, nas penitências, só pensa em questões de chocolate, de doce, essas coisas todas. Mas aqui está a maior penitência que nós podemos fazer: a reconciliação com aquela pessoa que nós temos algum problema. Principalmente aquela pessoa que você já disse: eu não quero saber dela. E talvez você tenha guardado ódio no coração, muita raiva, e você está dizendo: eu não quero saber dela. Só que tem uma coisa, meus irmãos: a nossa justiça, como Jesus está falando, ela tem que superar a justiça dos fariseus. Porque a justiça dos fariseus estava de acordo com a lei do Antigo Testamento. E ali dizia assim: se teu irmão te dá um tapa na cara, você pode dar também nele, a lei do talião. E aqui Jesus, ele vai muito mais além. Ele coloca assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, e quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, e quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Imagina, Jesus está falando que no Antigo Testamento a questão era matar a pessoa era condenada. E Jesus está dizendo que se nós xingarmos o outro, se falarmos mal do outro, nós seremos levados ao tribunal. Se nós tivermos ódio para com o outro, somente o ódio, a raiva, seremos até condenados ao inferno se morrermos dessa forma. Você ouviu o que o Evangelho diz? Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo.
Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal, e quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, dependendo do grau da nossa palavra, nós poderemos levar o irmão a um sofrimento tão grande que esse irmão poderia entrar numa depressão, e diante dessa depressão ele poderia até tirar a própria vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós falamos para com o outro. Quantos pais que hoje têm filhos que estão assim, para baixo, não conseguem ir para frente, estão até querendo tirar a vida pelas palavras malditas dos seus pais, por coisa que os seus pais falaram. Irmãos com irmãos que estão assim. Aí Jesus está dizendo, se você for então para a Santa Missa, então, e você tem algum problema com alguém, vai lá, deixa a missa, eu estou colocando a missa, ele está falando da oferta, né? Mas deixa de ir na missa e vai em busca desse irmão, porque não tem como uma pessoa receber a Eucaristia se ela não está bem com o outro, se ela está de mal com o outro, se ela deseja o mal para o outro. Não tem como ter comunhão com Jesus quando a pessoa não está bem com o outro. Aqui não estou falando uma discussãozinha que teve ali, tal, não. Eu estou dizendo aquele tipo de discussão agressiva que deixou o outro para baixo, que ofendeu o outro, e que a pessoa sai dali com tanta raiva, tanto um como o outro. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo, vai se reconciliar então. É por isso que eu estou dizendo que é uma grande penitência. A pessoa tem que ir lá e dizer para o outro, me perdoa, a forma como eu falei não foi a forma ideal, eu deveria ter falado de um outro jeito, mas falei assim. Porque se você está corrigindo o outro e você está correto, você não vai pedir perdão por você ter corrigido, mas pode ser que a forma como foi falado foi agressiva. Então você vai pedir perdão pela forma como foi falado, mas vai dizer para a pessoa, olha, aquilo que eu falei está correto. Hoje é dia dos filhos verem se desrespeitaram os seus pais. Quantas vezes os filhos desrespeitam os seus pais? Pessoas que desrespeitam as autoridades. Ou a autoridade que desrespeitou aquela pessoa que está submissa a ela, ou os pais que desrespeitaram os filhos. E isso é uma forma agressiva. Então, Jesus está dizendo o quê? Vai se reconciliar. Porque pode ser, meus irmãos, que nós estamos naquele tempo que está se findando na nossa vida. Quem morre com ódio no coração, com raiva no coração, não entra no céu. Depois de ter feito este sacrifício, que é um grande sacrifício, procura um sacerdote, se confessa, se reconcilia também com Deus, porque quando nós ofendemos o outro, nós ofendemos também a Deus. E ali vai e se reconcilia, para voltar à paz interior. Porque cada um vai pagar pelo seu pecado. É o que a primeira leitura de hoje, se você tiver a oportunidade, e claro que você tem a oportunidade, está no livro em Ezequiel, capítulo 18. Lá diz assim,
Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Essa morte aqui é a morte eterna que Deus está se referindo. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? É o que Deus está dizendo. Claro que Deus não tem prazer. Mas se a pessoa não se arrepende, não tem como Deus conceder o perdão. E aqui ele diz, oráculo do Senhor teu Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva, mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade, do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta? Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. O ponto fundamental, meus irmãos, é o arrependimento. Que Deus hoje nos conceda a graça do arrependimento. O arrependimento pelo mal feito ao nosso irmão. Você está entendendo? Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Agora, se depois que você for, o outro não quiser, então reza. Reza pela conversão dele, reza pela mudança dele. Você já não vai ter mais nenhum problema, porque a sua parte você fez. Hoje, como dever de casa será esse? Dá uma olhada aí e faz um exame de consciência e escreva o nome das pessoas que você agrediu, que você fez algum mal para com ela, e procure essa pessoa para ter uma conversa. Nós temos hoje o celular, manda uma mensagem, envia para ela. Marca um encontro, pede, veja com ela se tem abertura, se não tiver abertura, você reza. E vamos corrigir o nosso palavreado. Você que tem o vício de falar palavrão, de blasfemar, hoje é o dia da correção dos seus lábios, dos nossos lábios, deve sempre sair o louvor a Deus. Você compreendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E nos voltando para ela, vamos dizer, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Imagina só, meus irmãos, falar um palavrão, chamar o outro de patife e tudo, a pessoa, se não se arrepender, será condenada ao inferno. Que os nossos lábios sejam livres de todo palavrão e de toda ofensa. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Sejamos santos, que Deus nos conceda no dia de hoje a graça da santidade. Amém.